Caros amigos, eu revelei no vídeo anterior que o Renato e o Romildo, eles conhecem o caminho da vitória, podem levar o Grêmio, reconduzir o Grêmio para o caminho da vitória, eles já venceram e poderiam mostrar este caminho para o Paulo Luz. O que eles precisam fazer é tomar providências, atitudes enérgicas. O Renato cuidar da sua parte, quando perceber que há espaço para alguma atitude que tome, e o presidente tem que determinar as normas do clube para que o treinador execute. E o Paulo Luz ficaria aprendendo com os dois enquanto houver esta possibilidade. Vamos falar sobre este assunto, mas antes eu quero pedir para você o seguinte: clique no sininho, ative o sininho. Ative o sininho e inscreva-se no nosso canal. Participe, faça o seu comentário. Venha para cá. Compartilhe com os amigos. Mande a sua opinião, faça um comentário. Eu sou o Darcy Filho. Pois diante deste norte que o Romildo e o Renato podem apresentar aos gremistas, é que nós vamos conversar e parece que o primeiro passo já foi tomado. O Thiago Neves foi demitido, teve seu contrato rescindido. Era uma barbada rescindir o contrato do Thiago Neves. Ele era um monstro depois do 20º jogo, mas até ali bastava rescindir e estava tudo resolvido. Ele tinha 17 jogos, participando de 17 jogos, mesmo somente relacionados sem entrar em campo, e ele ganhava isso como uma espécie de gatilho para o final do 20º jogo renovar por um ano automaticamente seu contrato e sair de um salário de 350 para 600. Era um absurdo. Esse contrato é um monstrengo. O seu procurador é o Leandro Lima, o Leandrinho, mesmo jogador de futebol. Ele tem uma empresa de representação de atletas, onde inclusive a mulher do Thiago Neves trabalha na área do marketing. Ela é sócio da empresa que cuida da carreira do Thiago Neves, que agora deverá encaminhar o atleta para um outro clube. E era urgente que isso acontecesse. O Thiago Neves não poderia continuar. E diante desta luz alta que o Renato recebe, fica claro que ele deverá aproveitar mais os meninos que surgem com possibilidade de jogarem. E as próximas contratações, elas passarão por critérios importantes de avaliação. Eu li no jornal Zero Hora que, por exemplo, o vice de administração do Dacref disse que este assunto do Thiago Neves foi discutido no Conselho, mas que não provocou nenhum desconforto no Conselho. A discussão do assunto era coisa do futebol. Não. O futebol, ele tem que prestar contas para o Conselho de Administração, é o que eu sempre ouvi. Esta declaração apenas comprova que quem manda no Grêmio é o futebol. E se é o futebol, quem manda no Grêmio é o Renato, que parece agora terá um outro caminho. Agora, o que nós precisamos saber, o que eu pelo menos gostaria de saber, e faço uma solicitação, que a direção do Grêmio esclarecesse se há algum outro atleta com a mesma forma de contrato do Thiago Neves. Porque pode acontecer do Thiago Neves não ter sido o primeiro caso. Por exemplo, digamos que o Léo Moura tivesse passado por um contrato semelhante. Poderia, claro que poderia. Ou o Diego Souza, ou o contrato com o Thiago Neves é um contrato inovador, foi uma novidade trazida pela empresa do seu agente, do seu representante, e o Grêmio resolveu aceitá-la. É uma questão que nós precisamos, eu pelo menos tenho muita curiosidade em saber, se há ou não outros atletas no Grêmio com a mesma condição contratual que tinha o jogador Thiago Neves. Esta, de número limitado de participação em jogos, mas não é de participar para jogar. Bastava o nome aparecer na relação e este fato já estava consumado. Já estava definido como sendo um atleta que colocasse esta convocação como efetiva na sua participação em jogos. O que não me parece correto também, porque para participar de jogos não basta você estar concentrado. Você tem que assinar a súmula. Depois de assinar a súmula não pode mudar. Agora, enquanto está apenas relacionado, você pode mudar. Chama outro jogador para concentração, dispensa um e tal. Esta é a questão. É preciso esclarecer por parte do Grêmio se há outro jogador ou outros atletas com o mesmo formato, com as mesmas cláusulas contratuais do Thiago Neves. Porque, de repente, pode aparecer um outro caso aí e a gente começar a estranhar como aconteceu no caso do Thiago Neves,
e vir novamente à tona uma situação semelhante e o Grêmio precisar rescindir um outro contrato ou, quem sabe, até antecipar alguma renovação de contrato. Viram como o futebol surpreende? Ele é dinâmico dentro de campo, fora de campo. Dentro de campo as coisas mudam menos do que se imagina, elas mudam fora de campo. Quando eu digo que conhecer o futebol de várzea não é a mesma coisa que conhecer o futebol profissional, não precisam ficar irritados. Basta olhar o contrato do Thiago, examinar o contrato do Thiago Neves e verão que as coisas são diferentes. No esporte amador e no esporte profissional. Um abraço.